Boa manhã a todos. Enquanto você começa seu dia, eventos cruciais estão redefinindo o futuro da Europa e do mundo. Não é apenas mais um noticiário, é um alerta sobre como cada decisão agora moldará o amanhã. E sua atenção a esses fatos pode fazer a diferença. A Rússia cruzou um limite inaceitável. O ataque com mísseis balísticos contra a cidade ucraniana de Sumi não foi apenas mais uma agressão, foi uma declaração de que Moscou não tem escrúpulos em atingir civis em pleno domingo de Páscoa. Dezenas de mortos, incluindo crianças, e centenas de feridos são a prova de que essa guerra não conhece fronteiras morais. Enquanto o Kremlin se mantinha em silêncio, a inteligência ucraniana identificou as unidades responsáveis, as brigadas 112 e 448, que dispararam foguetes Iskander-M a partir das regiões de Voronezh e Kursk. Cada nome desses militares deve ser registrado, porque a justiça não pode esperar. Mas por que agora o nordeste da Ucrânia virou alvo prioritário? Analistas militares, como David Sharp, revelam uma estratégia calculada. A Rússia pode estar testando as defesas ucranianas, forçando o deslocamento de tropas para criar brechas em outros frontes. Não se trata apenas de um avanço tático, mas de um jogo psicológico. As imagens de satélite mostram movimentações significativas em Kursk, onde forças russas estão sendo realocadas. A pergunta que não quer calar: isso é preparação para uma ofensiva maior ou apenas uma manobra de distração? A resposta está nos bastidores, e depende de como a Ucrânia e seus aliados vão reagir. Enquanto isso, a comunidade internacional não permanece indiferente. Os Estados Unidos, por meio do ex-enviado Trump, foram categóricos: atacar civis em um dia sagrado é uma barbaridade que ultrapassa todos os limites. A Lituânia chamou o ataque de tapa na cara de quem busca a paz, e a República Tcheca foi ainda mais direta: o Kremlin é governado por assassinos que provam, dia após dia, que não querem diálogo. A Finlândia, vizinha da Rússia, propôs um plano de 3 pontos para frear Putin: reforçar o apoio militar à Ucrânia, asfixiar economicamente a máquina de guerra russa com sanções mais duras e estabelecer um prazo final para um cessar-fogo. O tempo das palavras acabou, agora é hora de ação concreta. E falando em ação, as negociações entre Rússia e Ucrânia podem ganhar um novo capítulo. Desta vez, não em Istambul, mas em Ankara, sob mediação turca. Os encontros marcados para esta semana têm um objetivo claro: discutir a segurança no Mar Negro, onde a tensão ameaça escalar ainda mais. Fontes do Ministério da Defesa turco revelam que representantes de outros países também participarão, buscando um acordo que evite um conflito naval de proporções imprevisíveis. Mas há um detalhe crucial: em março, Moscou já condicionou qualquer trégua ao levantamento de sanções em setores como alimentos e fertilizantes. Será que dessa vez haverá flexibilidade, ou apenas mais um jogo de interesses? Enquanto diplomatas se reúnem, no fronte a guerra assume um novo rosto. Drones se tornaram as armas mais letais deste conflito, responsáveis por até 80% das baixas em ambos os lados. Não são mais apenas complementos à artilharia, são os novos senhores do campo de batalha. Operados a dezenas de quilômetros de distância, eles dizimam infantaria, blindados e posições estratégicas com precisão cirúrgica. Na região de Kursk, por exemplo, ataques com drones ucranianos frustraram planos logísticos russos, infligindo perdas devastadoras. Como alerta David Sharp, eles não substituem soldados ou canhões, mas multiplicam seu impacto. Estamos diante de uma virada tecnológica que redefine como se faz guerra, e quem não se adaptar, perderá. A Ucrânia decretou luto nacional pelas vítimas de Sumi, mas o luto não pode ser passivo. Cada vida perdida é um chamado à resistência. Enquanto isso, em hospitais, os sobreviventes lutam entre a vida e a morte, com lembrete de que, atrás das estatísticas, há famílias destruídas. E há ainda uma sombra de suspeita: rumores indicam que o alvo original poderia ter sido a Universidade de Sumi, onde uma brigada ucraniana se preparava para se reunir. Se confirmado, isso não seria apenas um ataque, seria uma tentativa de decapitar a resistência. Este não é um momento para espectador. É uma hora de escolher lado, entre quem bombardeia escolas e quem as defende, entre quem silencia e quem denuncia. Compartilhe esta informação, exija respostas dos seus governantes, apoie quem está na linha de frente. Porque quando a história julgar este tempo, não haverá neutralidade, só haverá quem agiu e quem ficou em silêncio. E você, de que lado vai estar? A retirada das forças ucranianas da região de Kursk não foi um recuo, foi uma lição estratégica. E a lição é clara:
Drones são uma ferramenta revolucionária, mas não são mágica. Sem artilharia precisa, que, ironicamente, depende dos próprios drones para ser efetiva, sem tropas que segurem ou tomem posições, até a tecnologia mais avançada se torna inútil. Guerra não se ganha com botões, ganha-se com sangue, estratégia e recursos. E, acima de tudo, com soldados que estejam dispostos a lutar e a morrer por cada centímetro de terra. Enquanto o mundo discute o futuro dos campos de batalha, a Ucrânia já está reescrevendo as regras. Pela primeira vez na história, apresentaram um sistema laser capaz de incinerar drones kamikaze, bombas aéreas, mísseis de cruzeiro e até ogivas balísticas a 3 km de distância. Aviões, helicópteros e drones de reconhecimento? Até 5 km. E se o alvo for apenas cegar? 10 km, suficiente para tornar qualquer ataque aéreo uma missão suicida. Não é ficção científica, a resposta ucraniana à guerra do século XXI. Enquanto alguns ainda debatem se drones são o futuro, Kiev já está um passo à frente, o futuro é laser. Mas enquanto a inovação avança, a hipocrisia persiste. Quando questionado se a Rússia espionava submarinos nucleares britânicos, os mesmos que carregam ogivas capazes de apagar cidades inteiras, o embaixador russo em Londres, Andrei Kelin, deu uma aula de cinismo. Não nego que existam sensores, mas por que nos importaríamos com submarinos britânicos obsoletos? Tradução: sim, espionamos. Mas seus mísseis são velhos, então não conta. Como se a ameaça nuclear tivesse prazo de validade. Como se a segurança de um país pudesse ser medida pela idade de seus arsenais. A verdade? Eles foram pegos. Sensores russos foram encontrados exatamente nos rotas onde as submarinos nucleares britânicos, o coração do seu sistema de dissuasão, transitam. Londres classificou como ameaça real à segurança nacional. Moscou respondeu com um encolher de ombros: mas são mísseis velhos. Como se o envenenamento de espiões em solo britânico, os ciberataques e a desinformação fossem apenas brincadeiras de mau gosto. Não há ameaça inventada quando os sensores estão plantados no seu quintal. E enquanto o Ocidente discute se deve ou não levar a sério as provocações do Kremlin, 8 organizações internacionais acabam de enviar um recado claro aos ditadores da Ásia Central: direitos humanos não são um item de checklist. São uma dívida que vocês contraíram, e estamos aqui para cobrar. Promessas bonitas foram feitas no Summit UE Ásia Central em Samarcanda: liberdade de imprensa, proteção a ativistas, direitos das mulheres e crianças. Palavras. Só palavras. Agora, eles exigem ação. O documento é direto: exigimos que cada líder da Ásia Central cumpra o que assinou. Não queremos mais discursos, queremos prisioneiros políticos libertos, jornalistas protegidos e leis que valham para todos, não só para os aliados do regime. Cada nome está listado. Cada promessa, anotada. Não há mais onde se esconder. A história não perdoa quem vira as costas. Não perdoa quem normaliza a espionagem de arsenais nucleares com mas são velhos. Não perdoa quem assina declarações de direitos humanos enquanto prende quem ousa denunciar corrupção. E não perdoará quem ficar em silêncio. Então aqui está a pergunta que não quer calar: você vai apenas assistir, ou vai agir? Porque enquanto você rola a tela, há quem esteja desenvolvendo lasers para derrubar mísseis, quem esteja exigindo justiça para presos políticos e quem esteja plantando sensores em águas inimigas. O mundo não para. E você? De que lado da história vai ficar?